Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós viemos aqui para te adorar e dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai amoroso. Nós temos áreas nas nossas vidas que precisam do Senhor. Temos áreas nas nossas vidas que o Senhor precisa entrar e a tua luz precisa brilhar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite nenhuma porta da nossa alma fique fechada, mas que o Senhor possa entrar até no porão da nossa alma e que o Senhor possa remover de nós tudo que não é teu. Senhor, eu creio que hoje o Senhor vai virar o nosso cativeiro e que o seu avivamento rapidamente chegará na nossa vida. Senhor, nós te amamos e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre nós. Recebe de nós toda adoração, todo louvor, porque, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação é para Ti, Senhor. Que o Senhor possa ser aqui adorado por cada um de nós. Senhor, nós damos liberdade nessa noite para que o Senhor caminhe no meio de nós e que o Senhor imponha as suas santas mãos sobre a nossa vida e nos leve para um lugar melhor. Por isso, Espírito Santo, vem e nos guie em toda a verdade, ilumine nossa mente, nos dê sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, palavra de revelação, de conhecimento. Precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo, nos convença do pecado. Queremos sair da presença de Jesus alvos como a neve. E queremos estar com o Senhor Jesus neste mundo, fazendo a diferença que o Senhor espera que façamos. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque também temos uma família, e a nossa família precisa que Jesus entre. Que o Senhor possa entrar através de nós. Senhor, coloca nos nossos lábios uma palavra de amor, de esperança, de fé, uma palavra corajosa, cheia de unção, para quebrar todo o jugo do inferno na nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos. Que sejamos nós conhecidos como sal da terra, a luz do mundo. Que sejamos nós os dispenseiros da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que através de nós fluam rios de água viva, Senhor, para lavar toda a sujeira do pecado e construir um ambiente aceitável e agradável ao Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, vem, Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, venha sobre nós. Nós te agradecemos por estarmos aqui, porque foi o Senhor mesmo que nos chamou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos trabalhando numa série Alianças do Passado. Começamos na sexta-feira passada, e esta tem o tema Cativeiro Espiritual. Mas durante todo esse trimestre, nós vamos trabalhar como as alianças podem aprisionar nossa vida, nossa família e nossas gerações. Alianças aprisionam. Alianças nos colocam em cativeiros. Então as alianças precisam ser entendidas, discernidas e renunciadas. As alianças precisam ser quebradas. E elas só podem ser pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É a aliança com Jesus e pelo sangue de Jesus que nós quebramos, destruímos e desfazemos todo o efeito espiritual das outras alianças que foram construídas por nós ou por nossos ancestrais em nossa vida, família e linhagem. Amém? Por isso é importante que você e a sua família participem desta caminhada. No final dela, renovaremos a nossa aliança com o Rei dos Reis, e neste dia confessaremos a Deus nossos pecados. Por isso, peço que você vá anotando
a cada encontro, o que é que Deus está falando com você e o que Ele está revelando na sua vida. Para que, como fez Esdras, Neemias e Daniel, confessar diante de Deus os pecados nossos, da nossa família, da nossa linhagem, pedindo perdão a Deus, não no lugar da pessoa, mas confessando a Deus os pecados da pessoa, é diferente. É você dizer a Deus o que é que está acontecendo e pedir a Deus que Ele venha com graça e misericórdia sobre nossa família e que haja um divisor de águas depois de nós, intercedermos pela nossa família para que possamos ver a ação poderosa de Deus na nossa casa, família e linhagem. Também no dia 30/6, faremos a semelhança do que fizemos no primeiro trimestre de heranças do passado. Nós fizemos uma renovação de aliança entre pais e filhos, lembram disso? Sim. Então, no dia 30/6, nós faremos uma renovação de aliança entre marido e mulher. Amém? Então, mulher, você tem que cutucar o seu marido, falar assim, bem, compre um bem para mim, para o dia, entendeu? Um presentinho para marcar. O importante é a cerimônia espiritual, é renovar a aliança diante de Deus. Mas se você pode comprar, coisinha para ela, coitadinha. Ela quase não pede nada. As mulheres não pedem. Tem 450 sapatos na sapateira e ela diz assim, só falta uma rasteirinha, né? Coitado do marido fala, rasteirinha sou eu que estou levando. Entendeu? E o marido, então, vai renovar a aliança com a esposa e a esposa com o marido. Nessa renovação de alianças, a sugestão que eu te dou é que você escreva para ele e para ela uma carta. Uma carta contando a sua história até aqui. E declarando sobre ele a bênção de Deus. Relembrando os melhores momentos. Pastor, é uma retrospectiva? Dos melhores momentos, amém? Nada de olhar para trás e falar, lembra daquele pão com banha? Não. Não é para lembrar disso. Lembra como você se levantou aquele dia, meu amor, sacerdote de Deus, e fez a diferença? Registra. Então pede a Deus para Ele iluminar a sua mente, porque essa renovação de alianças é muito importante. Alianças precisam ser renovadas. Quando nós celebramos a ceia, o que estamos fazendo? Trazendo a memória, renovando na mente a lembrança daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Quando celebramos a ceia, renovamos a nossa aliança com Deus, lembrando. Então eu quero que você renove a aliança com o seu cônjuge, porque a família é a que tem sido mais atacada na nossa sociedade. E se o diabo conseguir destruir a família, o pai e a mãe, o que vai sobrar? O que será dos filhos? Por isso vocês são muito importantes. E nós vamos celebrar aqui a sua aliança. Amém? Vamos arrumar a igreja, deixar bonita, mas o importante não é isso. O importante é que você entenda que precisa renovar alianças. Amém? Então passa ali. Cativeiro espiritual é o tema de hoje. Pode passar isso. Caminho do cativeiro. O cativeiro tem um caminho. Quando a gente fala de cativeiro espiritual, o que é um cativeiro espiritual? É um lugar de prisão. Uma prisão que ou você não consegue sair dela, ou você não discerniu que está nela. Várias alianças podem ter sido feitas na sua vida e algumas delas podem não ter sido feitas por você. Uma aliança involuntária. Quando nós falamos das heranças do passado, nós lembramos que os nossos pais tiveram uma tradição, eles tiveram um conjunto de hábitos e costumes que receberam de seus pais, que a Bíblia chama de vã maneira de viver, ou um legado fútil. E esse legado fútil, essa vã maneira de viver, pode trazer uma herança que não é de Deus.
Por exemplo, quando você era pequena, seu pai e sua mãe consagrou você a um santo. Essa aliança foi voluntária ou involuntária de sua parte? Involuntária, mas a aliança foi feita? E ela precisa ser quebrada? Sim, você precisa se posicionar. Se você foi consagrado no vento, se você foi levado para fazer uma simpatia, você tem que dizer não para a tia, e não sim para a tia. Se você foi levado lá para uma benzedeira, você que foi levado, você fala assim, mas não foi eu que provoquei essa aliança, não foi eu que quis isso. Pois é, mas alguém quis, e isso foi uma herança, e uma herança que se transformou numa aliança. E essa aliança precisa ser quebrada e desfeita pelo poder do sangue de Jesus na nossa vida. Então, nós precisamos nos posicionar espiritualmente acerca de algumas coisas e não simplesmente ignorá-las, fazendo de conta que elas não têm nenhum efeito ou que não existem. Então, entramos dentro de um cativeiro e permanecemos nesse cativeiro. Mas quando discernimos a aliança e nos posicionamos espiritualmente, o cativeiro é quebrado. O problema é que Satanás tem cegado o entendimento de muitas pessoas nessas áreas, porque recebeu do pai e da mãe, pensa que tudo que recebe do pai e da mãe é bom. Mas, infelizmente, nem tudo que se recebe de pai e mãe passa pelo filtro das Escrituras. Algumas coisas enroscam, o que enrosca a gente não pode ficar. Amém? Por que isso é muito difícil? Porque quando envolve pai e mãe, o que a gente fala? Não, aí não. Porque nós aprendemos a confiar na fonte. Quem é que te deu comidinha quando você era pequeno? Foi a mamãe. Você até escolhia o peito que queria mamar. E ela deixava. Quem é que trocou suas fraldas? Quando você caiu, quem é que ajudou você a levantar? Foi o pai, foi a mãe. Tudo que vem de pai e mãe a gente não questiona. Mas algumas coisas deveríamos. Porque nós temos um pai espiritual e o nome dele é Deus. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e nós temos o Espírito Santo e a palavra de Deus. Todo ensino que não passar pelo crivo da palavra de Deus deve ser retirado da nossa vida. A única sã doutrina é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus que liberta você, que faz você ter vida abundante que Jesus Cristo veio trazer. Ele disse isso, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas qual é o caminho do cativeiro? O caminho do cativeiro é quando você é tentado. Cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, a morte. Quem é que tenta? É o diabo. Deus não tenta, Deus prova, o diabo tenta. O que é tentar? Tentar é empurrar você para o abismo. E ele vai tentar você no quê? Vai tentar você na sua concupiscência. O que é concupiscência? É uma inclinação forte, é um desejo incontrolável. É aquela área da sua vida que você não tem controle. Satanás vai tentar você ali. É aquela área que você, vamos supor que você está assim aqui, ó, como eu, estou retinho. Mas espiritualmente eu posso estar inclinado, vamos supor, à pornografia. Estou inclinado à pornografia. Satanás consegue enxergar essa inclinação? Consegue. Como ele consegue? Observando os seus comportamentos, escolhas, o que você faz quando está sozinho. Você não está sozinho. Além de Deus estar lá, o diabo também tem os dele que estão lá te observando e vendo onde pode te tentar para te empurrar, fazer cair, te destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele logo percebe qual é a área frágil da sua vida e ele vai te empurrar para que você caia naquela área. Satanás não vai tentar um homem a comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Entendeu? Isso é um fracasso. Satanás vai tentar um homem a comprar a BMW, dando 10% de entrada e financiando o resto. Aí ele fica com um boleto de 60 vezes de R$ 1.950.
E a mulher que é uma sapadilha de 70, ele fala assim, meu Deus, porque a mulher faz dívida pequena, só que faz várias. E o homem faz uma dívida só, mas pensa numa dívida. Sim ou não? Satanás pode roubar a sua paz quando você faz uma conta que não deveria fazer? E aí começa a dar briga no casal? Então não precisa ser assim, uma coisa assim mirabolante, que foi lá num centro de macumba e matou um bicho e bebeu sangue, entendeu? Não é disso que eu estou falando, isso também. Mas eu estou falando que você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo para observar na sua vida quais são suas inclinações. E colocar suas inclinações diante do Senhor. Para que o Senhor Jesus te liberte do cativeiro. Amém? Pode passar. O cativeiro não sem aliança. Um cativeiro não se instala na sua vida sem que você construa uma aliança. É a aliança que leva ao cativeiro. Ninguém entra num cativeiro por acaso. Entrei por acaso. Não, você pode entrar por uma aliança involuntária, por uma aliança voluntária, pode entrar na ignorância, pode entrar sabendo, mas entra por meio de uma aliança. Cativeiro não sem causa, Isaías fala, por falta de conhecimento, mentira, ira acumulada, furto, palavras torpes, pecado dos pais, alianças com demônios. Nós vamos trabalhar isso na próxima sexta. A próxima sexta, em nome de Jesus, não falte. Porque a principal herança que nós recebemos está vinculada à idolatria. E nós vamos expandir o conceito na próxima sexta de idolatria. Você vai entender o que significa ser santo. Você vai entender qual é a aliança que se forma quando você ora para um santo. Quando oraram em seu favor para um santo. Você vai começar a entender como essas coisas no mundo espiritual, o que a Bíblia diz sobre isso. Uma pregação totalmente bíblica acerca deste assunto. Este assunto é muito sério. Não falte e traga quem você puder, porque esse esclarecimento nós precisamos. Amém? Quem vem do catolicismo, como eu, você não pode faltar e traga quem você puder. A mensagem não será ofensiva. A ideia não é atacar ninguém, nenhuma outra religião. É mostrar o que a Bíblia diz, amém? Pecado sexual, traição, separação, falta de perdão, injustiças sofridas que não foram purificadas, envolvimento com falsos ensinos, jugo desigual. Tudo isso e muitas outras coisas podem nos levar a um cativeiro espiritual. E aí você sobrevive, mas não vive. Você anda gemendo. Então você precisa observar quais são as áreas da sua vida e colocar diante de Deus quais são as áreas da sua vida que você não alcançou a plenitude. Quais são as áreas da sua vida que você não decola. Quais são as áreas da sua vida que você anda em círculos. Que áreas são essas? Essas áreas precisam ser lavadas com o sangue de Jesus. Porque se forem, você será liberto. Pode passar. 3 tipos de cativeiro que nós vamos trabalhar hoje. Um cativeiro é o tipo que rouba a visão. É o tipo que cega, que encurva, que deprime, que frustra. E a pessoa perde a visão. Uma das piores coisas que pode existir num cativeiro é quando nós perdemos a visão, paramos de enxergar. Quando Satanás, o Deus desse século, consegue cegar o entendimento. Quando você perde a visão, você perde muita coisa junto com ela, nós vamos ver. Um outro tipo de cativeiro que está na Bíblia é quando você perde a missão. Você tem até a visão. Você sabe onde quer chegar, mas não chega. Começa, para. Vai, não é. Tenta, não dá certo. E aí você olha para você mesmo e diz assim, sou um desastre, sou um fracasso. Eu quero dizer que você não é um desastre, que você não é um fracasso, você é um filho, uma filha de Deus. Deus habita em você, você é templo do Espírito Santo.
E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem uma identidade no Senhor. Ele te comprou, Ele pagou com o sangue dEle por você. E Ele veio te trazer vida e vida em abundância. Qualquer vida que seja diferente desta vida abundante, você deve rejeitá-la em nome de Jesus. Porque não foi para isso que Deus te criou. Então precisa de haver um entendimento, um posicionamento nosso em relação a essas áreas. Outro tipo de cativeiro é o que rouba o propósito. Quando o propósito é roubado, você se contenta com migalhas. Quando o propósito é roubado, não há realização na sua vida. Você pode até ser feliz, mas não é uma pessoa realizada. E há uma grande diferença entre felicidade e realização. A felicidade não precisa de Deus. A felicidade não precisa de Jesus. A felicidade não precisa do Espírito Santo. A felicidade não precisa de ser crente. Por quê? Porque a felicidade você pode programar. Você pode programar ser feliz. Se você marca de fazer uma viagem e as circunstâncias cooperam, a viagem deu certo, tudo foi bem, foi um momento feliz na sua vida ou não? Precisou de Deus? Não. Você se planejou, você pagou, foi, o avião não caiu, o navio não afundou, o preço estava bom, você voltou com as malas cheias, sorriso no rosto, cartão de crédito, tudo pago, e falou assim, glória a Deus ainda. Só que na sua linha do tempo, você só consegue marcar alguns momentos pontuais de felicidade. Certo? Você olha para trás e diz assim, fui feliz, fui feliz, fui feliz. Aí passa mais um tempo, fui feliz. Então, quando é felicidade, a gente enxerga momentos pontuais na nossa linha do tempo. E como é que uma pessoa ainda enxerga a felicidade para frente? Ela pega o calendário e diz, tem feriado aqui, tem feriado aqui, tem feriado aqui, tem feriado aqui. Você feliz aqui, aqui, aqui e aqui. Que miséria. Não é? É aquele profissional que fala assim, oh, glória a Deus, esse ano é de Deus. Porque tem um monte de feriado. É a pessoa que vive felicidade, mas não está vivendo propósito. Como é o propósito? No propósito, você não precisa que as circunstâncias colaborem. No propósito, as circunstâncias podem ser até muito ruins. Mas mesmo as circunstâncias sendo muito ruins, você fala glória a Deus. Quer um exemplo? Paulo na prisão, o que Paulo na prisão fazia? Paulo cantava na prisão, meu irmão. Quem é que canta na prisão? Quem está vivendo o propósito de Deus, quem está vivendo a vocação, quem tem vida abundante, quem pode dizer, para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Se eu fechar os olhos agora e morrer, eu abro os olhos e estou enxergando Jesus, eu estou bem. Amém? Deus não chamou você para ser feliz, Deus chamou você para viver uma vida realizada. E você vai viver essa vida. Agora, a vida realizada é quando o cativeiro é destruído. Porque com o cativeiro, não vivemos vida realizada. Às vezes eu grito muito, você me perdoa, tá bom? É empolgação. Mas a vida, quando eu falo baixinho, não sei o que eu vou falar. A vida realizada é aquela vida que você fala assim, não importa as circunstâncias, com Jesus eu sou mais do que vencedor. Não importa que o meu filho foi embora, porque Jesus disse que vai buscar a ovelhinha que se perdeu, e quando achar vai pegar nos braços e vai trazer de volta para minha casa. Eu creio nele, essas circunstâncias não vão me pôr de joelhos, porque eu só me ajoelho diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai das Luzes, do meu bom pastor, que é Jesus Cristo, meu Senhor. Não é a economia que determina o seu humor, é a presença do Espírito Santo. A mulher encurvada é o primeiro tipo de cativeiro. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já
18 anos. Guarda isso. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, cativeiro, no dia de sábado, esta filha de Abraão, uma crente, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Jesus é demais. O príncipe pode passar. O príncipe da sinagoga diz: não pode curar no sábado. Mas que dia que o príncipe da sinagoga podia curar, meus irmãos? Quando é que os príncipes das sinagogas curavam? Em que dia? Nenhum. Aí Jesus cura no sábado, ele fala assim: não pode. Olha se não é um miserável religioso, fariseu, hipócrita, víbora. Não é? Eu estou na unção de João Batista. O machado está no tronco. João Batista é assim, ele tinha um monte de ovelha, ele falava assim: de onde você está vindo, ô víbora? Ô raça de hipócrita, de onde você está vindo? Quem foi que te falou da salvação? E eles falavam assim: seu João, como que a gente faz? Meu Deus, só Deus pode fazer isso. O cativeiro deve ser discernido. E não convinha soltar dessa prisão, disse Jesus. No dia de sábado, essa filha de Abraão, que há 18 anos, Satanás tinha presa, causa do cativeiro. Todo o cativeiro tem uma origem, uma causa. O cativeiro não começou do nada, meus irmãos. Cativeiro teve um dia. Por que é que você acha que no texto Jesus disse assim: e não convinha libertar essa mulher que há 18 anos Satanás tinha presa, estava cativa? Para quem que ele disse 18 anos? Foi para o príncipe da sinagoga? Essa data faz sentido para ele? Não. Foi para a multidão que estava ali? Não. Foi para ela. Essa data, 18 anos, Jesus falou só para ela. Todos ouviram. Mas quando Jesus disse 18 anos, o que é que veio na cabeça dela? Ele sabe, Jesus sabe o que veio. Mas quando ele falou 18 anos, ela teve um estalo. Foi ali. Ali começou o meu cativeiro. E aí eu imagino, quando é que começou o cativeiro dessa mulher? Foi quando o filho dela foi embora? Foi quando o filho ou a filha os abandonou? Um filho único, uma filha única, morreu? E a morte desse filho e dessa filha trouxe uma amargura tão grande no coração dela. E aquela mulher desistiu de viver, entrou nela um espírito de depressão e ela se encurvou. O que pode ter acontecido? O marido foi embora, ela perdeu tudo, foi rejeitada, foi abusada, cometeu suicídio, fez um aborto, tem feridas, mágoas, desesperança, houve morte, traição, palavras de maldição, injustiça. O que é que houve na vida dessa mulher há 18 anos atrás, que a encurvou? Então, uma pergunta que nós precisamos fazer nessa noite para Jesus: Senhor, onde é que começou o meu cativeiro? Quando foi? Porque eu já estou vivendo esse problema há tanto tempo. A coisa está desta forma já há tanto tempo que eu não consigo discernir mais onde começou. Porque quando você descobrir onde o seu cativeiro começou e você colocar isso diante de Jesus, imediatamente você será liberto. Porque quando nos encontramos com Jesus Cristo em arrependimento e fé, Jesus nos liberta.
Amém? Crente pode sofrer um cativeiro espiritual? Pode. Pastor, eu sou crente, aceitei Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, se nós não discernirmos o que está no nosso coração que precisa ir para a cruz, continuaremos cativos. Por isso Jesus disse 18 anos. Por que Jesus disse isso também? Porque uma vez que ela soube a causa do cativeiro, ela ia começar a vigiar o seu coração para que depois de liberta não voltasse a cair no mesmo cativeiro, no mesmo erro. Ela foi liberta, mas ela poderia ficar presa de novo. É assim que funciona. Quando o seu nome vai para o SPC Serasa e você vai lá e paga, você fala assim, estou liberto, não recebo mais cartinha escrita urgente. Amém? Glória a Deus. Mas se você não pagar a conta, chegam a cartinhas de novo escrito assim, urgente. Voltou para o cativeiro. Então não basta ser livre, a liberdade precisa ser mantida. A Bíblia diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não volte mais para o jugo do pecado, para o cativeiro do pecado. Pode passar? O cativeiro rouba a visão. Então nós sabemos que ela de modo algum podia endireitar. Pode passar? Andava encurvada. Pode passar mais, até o 4. Aí. Andava encurvada. Existem cativeiros na nossa vida que nos encurvarão. Esse tipo de cativeiro é um cativeiro depressivo. Quando você não tem mais forças para se levantar. Quando há uma área da sua vida que já frustrou tantas vezes, que você já desistiu de levantar. Ele roubou de você a visão. O que é a visão? A visão é aquele lugar onde quero chegar. Se um cativeiro me roubar a visão, e alguém perguntar para mim assim, onde você quer estar daqui a 5 anos? Qual é a minha resposta? Não sei. Não sei. Onde você se imagina daqui a 1 ano? Não sei. Não sei te dizer. A visão foi roubada. Se a visão for roubada de você, o que é roubado junto? A paixão. Uma pessoa sem visão pode ter paixão? Não. Porque quando você tem uma visão, você quer perseguir a visão. E para perseguir a visão e alcançar a visão, precisa de ter paixão. Sem paixão, não se alcança a visão. Então, uma pessoa que não tem mais paixão, ela está apagada. Ela está desestimulada, está triste, está deprimida, frustrada, passiva, amargurada. Só olha para baixo. É roubado dela a vocação. Porque quando a visão é roubada, a vocação é impossível de se cumprir. A Bíblia diz que Deus separou boas obras para que nós andássemos nelas. Mas não conseguimos andar nessas boas obras, porque nossa vocação foi roubada de nós. E foi roubada de nós porque estamos em cativeiro. No cativeiro não conseguimos andar. É roubado de nós a imagem. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Deus é alguém encurvado? Não. Deus é alguém sem visão, sem paixão? É claro que não. Se eu sou a imagem de Deus, não tenho visão, não tenho paixão, não vivo vocação, e não consigo ver a imagem de Deus em mim, estou num cativeiro. Preciso sair dele. Amém? Pode passar. Satanás tem usado o passado de muita gente, mantendo-as cativas, olhando para os seus próprios pés, sem forças e esperança. Satanás, quando consegue fazer você olhar só para trás, também é roubar a visão. A única coisa que você enxerga é só pelo retrovisor. Você só enxerga pelo retrovisor. O seu retrovisor é do tamanho do vidro do carro. E a parte de enxergar para frente é do tamanho do retrovisor. O que você enxerga? Uma frestinha. E o Satanás é mestre em ficar acusando você, culpando você, dizendo para você que
a culpa é sua, que isso é assim por causa de você, porque você fez errado, você merece isso, você semeou, agora você vai ter que colher, você é realmente um fraco, um passivo, um desastre, e ele fica enfiando essas mentiras goela abaixo, mas você tem que dizer para ele, não. Eu decido colocar a minha história diante de Jesus, e pela aliança que eu tenho com o sangue de Jesus, viverei uma nova vida. É necessário que a pessoa queira ser liberta. Se você não participar da sua libertação, jamais será liberto. Porque a Bíblia diz que todos os que foram até Jesus foram curados, mas os que não foram, não foram. Permaneceram doentes. É necessário que você se movimente em direção a Cristo. Amém? Quando o cativeiro acaba, e vendo a Jesus chamou a si e disse, mulher, estás livre. Veja, primeiro Jesus viu, depois Jesus chamou, depois Jesus disse, está livre da tua enfermidade, pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou, estar livre, liberdade. Liberdade é um ato. Se você tem uma aliança, fez uma aliança maligna, ou existe uma aliança maligna na sua vida, que te amarra, que te prende, que te impede de avançar, quando você confessa diante de Jesus esta aliança, pelo poder da aliança de Cristo na sua vida, pelo poder do sangue de Jesus, que nos perdoa de todo pecado, imediatamente esta aliança é quebrada. A aliança se quebra no ato. Confessou, está liberto. Amém? Mas existe outra parte. E pôs as mãos sobre ela e logo endireitou. O texto mostra claramente que quando Jesus disse para ela, estás livre, essa mulher se endireitou na hora que ele disse, estás livre? Sim ou não? Não. Ela continuou encurvada. Quando é que aquela mulher se endireitou? Quando ele foi lá e colocou a mão. Meus irmãos, essa igreja aqui, além de dizer em nome de Jesus que você está livre, nós estendemos a mão para você até que você se endireite. Amém? Não abandonamos ninguém. Meus irmãos, não vivemos só de púlpito, não vivemos só de pregação. Nós caminhamos junto com você, mas você precisa querer. Uma pessoa que andou 18 anos encurvada, você acha que ela vai, a aliança foi quebrada, mas aqui para nós, só Jesus realmente, colocando a mão, ele endireita qualquer coisa. Mas você foi liberto daquela aliança, ficou 18 anos encurvado. Esse desencurvar vai vir quando as mãos forem impostas. E logo se endireitou, tem um tempo aí. Quem já fez fisioterapia sabe como é. Se você está com as costas encurvadas, quanto tempo vai demorar para você ficar retinho? Vai demorar algum tempo, não vai? Vai precisar que você queira ficar reto, não vai? Vai. Como é que você vai dormir na sua cama? Assim, ó, a gente dorme de que jeito? Do jeito que não dói. Se o jeito que não dói for assim, você dorme assim. Dorme ou não dorme? É certeza que dorme. Mas o fisioterapeuta, o que faz com você? Ele puxa você e você fala, nunca mais vou voltar aqui. Ele diz assim, olha, coloca o teu corpo assim, pega um lençol, põe nas suas pernas, deixa bem retinho e puxa. Parece que até os olhos vão descer para baixo. Dói ou não dói? Dói. Mas vale a pena? Meus irmãos, não existe mágica. Existe Jesus falando, estás livre. E existe você dizendo assim, não abro mão da liberdade que Jesus me deu e vou lutar por ela até o fim. Precisamos nos envolver no processo de saída do cativeiro. Não adianta Jesus chegar e abrir a porta da prisão e você ficar esperando que ele faça você sair dela flutuando. Você acha? Quando Jesus abriu a porta da prisão para Paulo, um anjo não foi do lado dele e disse assim, Paulo, vamos. A porta do coisa foi abrindo automático, controle remoto. Mas o Paulo teve que caminhar para fora? Se você não decidir caminhar para fora,
você não sai do cativeiro. Mas se você decidir caminhar para fora, Deus envia até anjo para ir do seu lado e abrindo o portão para você ir saindo. Amém? Então você tem que querer. E logo sem direitor glorificar a Deus, identidade restaurada. Reeducação na mente. Meus irmãos, num processo de saída do cativeiro, reeducação é 80% num processo de libertação. Reeducação é aprender a desaprender. Reeducação é aprender a reaprender. E depois aprender a aprender. Amém? Aprender a desaprender. Você estava fazendo o errado, agora você vai aprender a desaprender, a fazer daquele jeito e vai começar a reaprender a fazer do jeito certo. E vai aprender a aprender porque o seu coração precisa ser ensinável. Porque se o coração não for ensinável, como é que você vai aprender? Por isso não há aprendizado sem humildade. Temos que ser humildes diante de Deus. E aí a nossa humildade para aprender com o Senhor vai construindo em nós um conhecimento. E aí se cumpre o versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Segundo cativeiro. Primeiro cativeiro rouba. Segundo cativeiro, ora em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo o tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, vendo e sabendo, igualzinho a mulher da visão, vendo e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Meus irmãos, essa pergunta parece ridícula. O homem está ali há 38 anos, esperando o movimento das águas. Jesus chega e pergunta: queres ficar são? Não parece ridículo? Mas não é. O que é que Jesus está dizendo para ele? Se você não se envolver, nem eu posso te ajudar. Amém? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele disse que queria ser curado? Não. O que ele disse? Ele deu uma desculpa. Meus irmãos, nós nunca sairemos de um cativeiro enquanto estivermos dando a Deus desculpas. Ah, mas eu estou nessa situação, você nem sabe a minha história. Meu irmão, não quero nem saber a sua história. Eu quero saber que você chegue diante daquele que pode todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, e diga assim: eu quero ficar são, sim, Senhor. Cura-me, ajuda-me. Aí Deus vai te levantar. Se não, meu irmão, não levanta. Mas ali por uma misericórdia de Deus tão grande, a gente não consegue entender. Deus diz assim para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Acho que Jesus disse mesmo assim: meu eu. Porque não pode dizer meu Deus, ele falou meu eu. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que é que levou aquele homem a não andar mais? Deus dá a resposta ou não? Dá, foi um pecado. Foi um pecado. Que pecado? Não sei. Mas o pecado roubou a missão daquele homem. Pode passar? 38 anos só olhando. Meus irmãos, isso é muito doloroso. 38 anos olhando a história do outro dar certo. 38 anos olhando ao outro ser curado. 38 anos vendo as águas serem agitadas pelos anjos. 38 anos sem poder chegar naquele lugar de bênção. 38 anos só olhando. Mas graças a Deus que chegou na vida daquele homem e ele parou só de olhar e começou a caminhar. Só porque Jesus chegou. Mas quando a sua missão é roubada, você só fica olhando. E quando nós ficamos só olhando,
Sabe qual é o pecado maior que vem sobre nossa vida? A autocomiseração. Só dá certo para os outros. Deus só abençoa o vizinho. O vizinho planta tomate e enche. O meu morre o pezinho. Coitado de mim. O carro do vizinho não quebra. O meu sempre quebra. O vizinho não pega ônibus lotado, mas o meu ônibus é bem na hora que lota, que a porta do busão me empurra para dentro. Já passou por isso? É uma experiência interessante. Eu já passei por isso. E estava ali um homem, então, que havia 38 anos se achava enfermo, e vendo e sabendo, queres ficar só, não peque mais. Pode passar? Causa do cativeiro, pecado. Tipo, tempo do cativeiro, 38 anos. Sintomas do cativeiro. Escravo dos desejos e paixões. Pode ser? Pode. Cada um é tentado no quê? Nas suas concupiscências. O que são concupiscências? Desejos, paixões e inclinações fortes. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E que de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida, as fontes da vida. Acreditou no coração, dançou. Quem vive pelo que sente, acaba vivendo um cativeiro desse. Por quê? Porque uma pessoa que vive pelo que sente, qual é o paradigma dela? Eu penso, eu sinto, eu faço. Eu penso no fulano, eu sinto raiva dele, não me aproximo mais dele. Está certo? Como deveria ser? Eu penso, eu creio, eu faço. Eu penso no fulano, sinto raiva dele, mas o meu sentimento tem que ficar embaixo daquilo que creio. E aí eu vou e me aproximo dele e digo assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Aí não se instala o cativeiro em mim. Nós precisamos aprender a viver pelo que cremos e não pelo que sentimos. Porque o que sentimos muda o tempo todo, mas o que cremos nunca muda, porque a palavra de Deus nunca muda. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Amém? Pode passar? Então, sintomas, andar em círculo, não termina o que começa, autocomiseração, inferioridade, culpa, amargura, derrota, ressentimento, solidão, bloqueio, choro, inveja, bênção só para os outros, perde o apoio da família, nem a família aguenta mais. Tem gente que perde o apoio da família? Este homem perdeu o apoio da família? Se ele falou que não tinha ninguém para carregar ele, a família já tinha desistido dele. Chega um tempo que nem a família não quer mais. Toma o teu leito. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, por que Jesus mandou levar o leito? O homem não foi curado? Foi ou não foi curado? O que o homem vai fazer com o leito? Aquele leito não é uma coisa para aquele homem ruim? Aquele leito não traz uma lembrança de 38 anos de miséria? Aquele leito já não estava imundo, sujo, cheio de escaras, de resto de pele, de um monte de coisa? O que Jesus deveria ter dito talvez é, pega o teu leito, queima e vai embora. Mas Jesus manda ele levar o leito. Por que Jesus manda ele levar o leito? Para que depois de curado, ele possa olhar para aquele leito e dizer assim, eu sei quem me curou, foi Jesus Cristo. Eu não vou voltar para o cativeiro, eu me lembro do leito e lembro quem veio até mim, foi o Senhor Jesus. Meus irmãos, às vezes Jesus nos liberta, mas como a gente não carrega o leito para lembrar de quem fez a obra, nós voltamos a cair no mesmo cativeiro. Quando Deus te tirar de um cativeiro, pegue aquilo que era aquele objeto horroroso, faça um quadro, pendure na sua parede e diga assim, Jesus me livrou desse lixo. Amém? Precisamos, meus irmãos, trazer a memória do que o Jesus tem feito por nós. Você lembra de onde Jesus te tirou? Tem que lembrar. Jesus nos tirou de um vale de lama, um charco de lodo e de lama. Mas Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha. Ele colocou um novo cântico nos nossos lábios, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e tremerão diante do Senhor. Ele é grande. Amém? A mulher do fluxo de sangue.
E foi com ele e seguia. Então, primeiro cativeiro roubou. Segundo, meu Deus, Toninho tirou 10. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com seus médicos e despendido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa aqui é uma mulher que participou da sua cura. E logo que ele secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhou ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Quem não quer ouvir isso de Jesus? Pode passar. Quem me tocou? Meus irmãos, Jesus não é um curandeiro. Jesus é Senhor. Nós não podemos procurar Jesus pelo que Ele faz. Nós devemos procurar Jesus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é Rei de reis, Senhor dos senhores. Ele é o Criador, o sustentador, o dominador, o governador de todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Pai que morreu por nós. Nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo com muita reverência e não para buscar favores, mas ainda que Ele não nos faça nada, nós devemos nos ajoelhar diante dEle pelo que Ele já fez, porque o Filho dEle morreu no nosso lugar. E ainda que a gente sofra nessa terra, quando morrermos estaremos com Ele para sempre no céu, por toda a eternidade, usufruindo da presença do Todo-Poderoso. Amém? Então é pelo que Ele é. Veja, uma coisa é esbarrar em Jesus, outra coisa é crer em Jesus. Ele disse assim: quem me tocou? E os apóstolos disseram: como o Senhor diz quem me tocou? A todo mundo está esbarrando no Senhor? Ele disse: alguém me tocou. Meus irmãos, muita gente tocou em Jesus? Não. Muita gente esbarrou em Jesus. Só uma mulher tocou em Jesus. Porque ela disse no seu coração: aquele ali, Ele é Senhor, e quando eu tocar, nem nele, mas só na orla do seu manto eu vou ser curada. Quando você se aproxima daquele que é Rei de reis, Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, e no seu coração você crê que Ele tem poder de tirar você do seu cativeiro, Ele arranca você do seu cativeiro, porque Ele é Senhor, e você tira a virtude de Deus pela sua fé. E o mais lindo é que Ele não deixou a mulher permanecer incógnita. Ele fala assim: onde é que ela está? Sabe por quê que Ele diz isso? Porque eu quero olhar nos olhos dela e chamá-la de filha. Deus não quer só te fazer um favor. Deus quer poder olhar nos seus olhos e dizer assim: você é meu filho, você é minha filha, vá em paz e seja curada deste teu mal. Ela perdeu a saúde, ela perdeu a visão, ela tinha visão, missão e recursos. Meus irmãos, às vezes isso é um problema. Ter visão que não aponta para Cristo, não leva para Cristo. Ter uma caminhada que não vai para Deus, vai para o abismo. Ter dinheiro sem Deus, pode perder tudo. Ela apostou tudo nos homens e ela perdeu tudo que tinha. Somente quando ela perdeu tudo que tinha, os olhos da fé dela foram abertos e ela viu Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, Deus precisa tirar de nós tudo que temos para que a gente se volte para Ele e diga: Senhor, agora só tem o Senhor. E aí o nosso coração se enche de fé e o Senhor nos restaura do nosso cativeiro.
Ela perdeu a saúde, o dinheiro, a esperança, a vida social, a vida religiosa e o controle. Meus irmãos, como é bom perder o controle. Quando nós estamos no controle, como é que a gente se comporta? Primeiro que você olha assim. É um olhar altivo. Porque quem é que está no controle? É você. Quem é que sabe das coisas? É você. E você fica nessa postura arrogante, orgulhosa, até que uma enfermidade chega na sua vida. E como disse o pastor Sebastião hoje no parque, quando a morte aparece e fala assim, oi, rapidinho você fala assim, Jesus, rapidinho. É só a morte aparecer para você falar assim, cheguei. Aí você fala assim, Jesus. Não somos assim? Pode passar. Jesus, o último recurso. Diante da morte, o que tenho a perder? Nasce a fé. Pode passar. Porque andamos por fé e não por vista. Quando ela não enxergou mais nada com seus olhos naturais, então os olhos da fé foram abertos. Pode passar. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para... Não, fique em pé. Vamos ler esse versículo. Vamos ler esse texto. Eu quero que você leia, pensando no seu cativeiro, o que Jesus disse acerca dele e o recado que ele mandou para João Batista. Vamos lá. O Espírito... És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Na mesma hora. Males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres se anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Amém? Esse Jesus está aqui. O que ele disse que ele faz, ele faz. E eu creio que o Senhor Jesus hoje te libertará do seu cativeiro. Porque ele é o Senhor. E quando ele te libertar do cativeiro, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação ao nome de Jesus. Quando você for liberto de algo, eu quero que você saiba que nós temos aqui na igreja um espaço para testemunho. Muitas pessoas procuram a igreja para dizer, ore porque tem um problema. Mas quando o problema é resolvido, ela não fala. E Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? E Jesus diz assim, só você? Que nós sejamos este um que volta, vem aqui na frente e diz, eu tinha esse problema, mas o Senhor Jesus Cristo entrou na minha vida, virou meu cativeiro. E eu quero dizer que toda a honra e toda a glória e todo o louvor é o Senhor Jesus. Amém? Vamos criar uma nova cultura aqui neste culto, de termos um espaço para simplesmente dizer, o Senhor Jesus era o Deus que fazia, é o Deus que faz, é o Deus que fará. Amém? Pode passar, quero fazer mais um, quero que você ore isso antes de vir. Essas orações é para que, são uma oração bíblica, todos os versículos da Bíblia, você pedindo a Deus que tudo o que está escuro, trevas, esquecido, Deus traga a luz. Amém? Amém? Então vamos orar, vamos lá. Torna trevas em luz perante mim, que os meus olhos sejam iluminados com a Tua palavra, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos, revela a mim os segredos e tudo que está escondido. Abre os olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra
e que eu conheça os mistérios do reino, que os selos sejam rompidos da tua palavra, que eu fale com outros pela revelação, que as coisas escondidas sejam manifestadas. Revela as coisas que pertencem a mim, que a tua palavra seja revelada a mim, que a tua glória seja revelada em minha vida, que a tua justiça seja revelada em minha vida, que eu receba e entenda a tua sabedoria oculta, que eu fale a sabedoria de Deus em mistério. Amém? O que você faz agora? Você deixa o seu lugar e vem orar a Deus. Se você tem uma enfermidade, você vai vir orar, mas em algum momento ergue a sua mão, porque nós vamos orar por você. Porque todos esses casos de cativeiro foram por enfermidades também. E nós cremos que Jesus pode curar você da sua enfermidade também. E nós vamos orar por isso. Deixe o seu lugar, venha, se coloque aqui nesse tablado também, para que nós possamos orar. Eles vão tirar os gasofiláceos. Vim orar por você, pela sua família. Todo o cativeiro na sua vida, na sua casa, vai acabar hoje em nome de Jesus. É a oração da fé. A Bíblia diz a oração do justo. Tem muito poder, tem muito efeito. Venha, subam vocês no altar que estão vindo para os outros poderem vir. Aqui nesse tablado, podem se ajoelhar aqui. Façam a sua oração a Deus. Nós também vamos passar e orar por você. Se você tem a enfermidade, fique aí de joelhos ou em pé, mas não esqueça de erguer a sua mão, porque nós vamos orar e a sua enfermidade, em nome de Jesus, vai ceder ao poder do sangue de Cristo. E enquanto nós estivermos orando, o louvor estará clamando a Deus, dizendo que o Senhor é a cura. Cremos que o Senhor é a cura. A cura do Senhor apressadamente brotará entre nós. Meus irmãos, para que os que não fiquem no corredor, subam, venham para o tablado para cá, para que os outros possam vir também, em nome de Jesus, aí, subam, vamos orar aqui. Esse é o momento mais importante, é o seu momento com Deus, onde você está dizendo para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor vai me curar, eu creio que esse cativeiro vai se romper em nome de Jesus. Se tem uma enfermidade, deixe uma mão erguida, em algum momento nós chegaremos a você. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Amém. Deus seja louvado. Por favor, se você puder, se levante. Onde você estiver, se não tiver ninguém orando por você, se levante. Quero dizer algo a você antes de você sentar. Ainda, meus irmãos, que você não tenha sentido nada, nós não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que cremos. Não é sentir, é crer no poder de Jesus. O Senhor Jesus é fiel para fazer cumprir na nossa vida a sua santa palavra. O Senhor não mente, Ele é justo, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele é Deus. Coloque a sua mão assim. Senhor Jesus, o Senhor veio até aqui esta noite e o Senhor destruiu o nosso cativeiro. Nós cremos, Senhor, ele foi destruído. Mas, Senhor, nós dizemos ao Senhor que nós lutaremos com todas as nossas forças para viver uma vida que glorifique o Teu nome, que honre o Teu nome, que exalte o Teu nome, para revelar ao mundo que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nós andaremos por aí glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai nos desencorajar, ninguém vai nos intimidar, ninguém, Senhor, vai nos fazer recuar, porque o Espírito que está em nós é um Espírito de ousadia, de coragem e de poder, e nós recusamos a ser desencorajados, mas nós avançaremos no poder da aliança do sangue e declararemos a Tua vitória todos os dias sobre a nossa vida, Senhor. Pai, seja engrandecido, seja honrado, seja exaltado. Senhor, nós clamamos pela nossa casa e pela nossa família. E nós pedimos ao Senhor, nos ajude, Senhor, a libertar outros. Nos ajude a falar do Senhor. E que mais pessoas possam estar aqui para ouvir a Tua santa palavra e se posicionar em relação a ela. Pai, nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Sebastião. Antes de você voltar e encerrarmos o culto, duas palavras importantes. Você que não é ainda membro de igreja, nem dessa, nem de uma outra igreja evangélica, nós temos o discipulado, todos os domingos, às 9 da manhã, aqui na Casa Multiuso. Pastor Maurício também tem o discipulado às sextas-feiras, às 19 horas, também ali na Casa Multiuso.
e no domingo à tarde. Então nós temos 3 horários para abençoar a sua vida, porque muitas vezes a libertação, ela vai precisar de um acompanhamento de crescimento da palavra. Muitas pessoas não permanecem libertas porque desconhecem a palavra. Você precisa estudar a palavra de Deus. Segundo, você que não é membro de igreja, mas você está aqui frequentando conosco, e você está querendo caminhar conosco, nós temos uma classe domingo às 9 da manhã, chamada classe de transição. Essa classe é uma classe facilitadora, para te encorajar e te ajudar também a você se estabelecer aqui na igreja, tá bom? Que Deus abençoe. Mas se você veio hoje, precisa de um atendimento, de um momento precisa ser ouvido, você vai logo pegar suas coisas, sentar aqui nas primeiras cadeiras, fica quietinho ali. Ninguém deve vir falar com os pastores, porque nós vamos falar com as pessoas que estiverem sentadas. Quem estiver em pé, a gente vai ignorar. Porque às vezes a gente fala assim, ó, senta ali, aí as pessoas sentam e a gente não consegue chegar até elas. Fica uma fila do nosso lado. E aí você cria para a gente um problema, porque a pessoa obediente está ficando em segundo plano. Então, se você quer um atendimento agora de um dos pastores, de um dos ministros, vai sentar nas primeiras cadeiras e ficar esperando que nós vamos atender você. Que a paz do Senhor seja com a sua vida, vá em paz. Muito obrigado, que Deus assim abençoe a todos. Meus irmãos, só o último aviso onde você está indo. Amanhã tem a cantata de Páscoa, está consumado. Amanhã, 19h30 e domingo, 19h30. Amém? Está consumado. Vá em paz em nome de Jesus. Ela sempre me xinga. Ela